Olá, me chamo Guilherme Gomes Carvalho, sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Ictiologia e Sistemática do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. E hoje vim apresentar o plano de trabalho intitulado Descrição Anatômica do Sistema Digestório de Randia-Kellen, desenvolvido sob a orientação da professora Verônica Logodio. Randia-Kellen é tido como um complexo de espécies da ordem Suliforme da família Heptapteridae. Ela é endêmica do Neotrópico e ocorre nas águas doces da América Latina. Ela é caracterizada por apresentar um corpo alongado e 3 pares de barbilhões. Em relação à dieta, eles são majoritariamente carnívoros, porém, vários trabalhos relatam que eles, na verdade, são espécies oportunistas e generalistas, caracterizando uma dieta mais voltada para a onivoria. A dieta dos organismos é importante para estudos de estabelecimento de níveis tróficos que permitem a coexistência de espécies no meio ambiente. Uma vez que essas espécies não vão competir pelo mesmo alimento, podendo ocupar nichos diferentes. Para isso, é importante entender também, além de quais os aparatos para a obtenção desses alimentos, quais são as estruturas que os organismos apresentam para digerir esse alimento, relacionados ao sistema digestório. No presente plano de trabalho, o sistema digestório vai ser definido como o fígado, o estômago e o intestino, sem divisão do intestino entre o intestino grosso e delgado. Então, o objetivo do presente estudo foi descrever a anatomia do sistema digestório de Randia-Kellen, provendo material fotográfico das peças, contribuindo para o entendimento da alimentação e aspectos lógicos no estudo da biodiversidade de peixes do Brasil. Em relação à metodologia, foi inicialmente feita uma incisão ventrolateral que deu até a região posterior do ânus, para que fosse possível expor os órgãos contidos na cavidade abdominal. Depois de feitas as fotografias dos órgãos, ainda na peça, eles foram removidos, fazendo uma secção no esfíncter esofágico e removendo todo o tecido adjacente. Para a remoção do intestino, foi removido todo o mesentério e os tecidos conjuntivos adjacentes para poder liberar a peça do corpo do animal. Em seguida, foram feitas então as fotografias e as dissecções dos órgãos e foram tomados os dados morfométricos. Pesagem para todos os 3 órgãos e, no caso do intestino, foi feita uma medição em triplicata e os resultados foram apresentados como uma média. Então, aqui nos resultados foram produzidos 6 planchas, uma para cada um dos indivíduos, contendo as imagens, no caso do indivíduo 1546, antes da dissecção e os órgãos dissecados. Então, aqui em A a gente tem o espécime aberto, em B nós temos o estômago, em C intestino e D fígado. Para o indivíduo 1549 foi feito a dissecção e exposição também da cavidade abdominal, destacando o estômago dilatado. Então, comparando aqui com o outro indivíduo, a gente percebe que o estômago ocupa toda a cavidade abdominal, recobrindo todos os órgãos, diferentes do outro indivíduo, em que o estômago é delimitado, mas aqui é a região anterior da cavidade abdominal. Então, em A, nós temos o indivíduo em vista ventral, lateral e dorsal. Em B, nós temos a cavidade abdominal. Em C, o fígado. Em D, o estômago. E E, o intestino. Aqui, mais uma vez, as pranchas para os outros indivíduos. O indivíduo 1560, em A, em vista ventral, lateral e dorsal. Em B, nós temos o estômago. C, o fígado. E D, o intestino. Para o indivíduo 1619, em A, a gente tem ele em vista dorsal, em vista ventral e lateral. Em B, o estômago. C, o fígado. E D, o intestino. Aqui é destacado as evoluções que o intestino apresenta. E aqui nas imagens mais abaixo, esse intestino está esticado com o auxílio de uma pinça para fotografia, demonstrando a distinção desse órgão. Por fim, para os indivíduos 1642 e 1674, nós temos em A, para o indivíduo 1642, vista dorsal, lateral e ventral. Em B, nós temos o estômago. Em C, o fígado. E em D, o intestino. E por fim, para o indivíduo 1674, nós temos ele em vista lateral, ventral e dorsal. Em B, o estômago, o fígado. E D, o intestino. Aqui são apresentados os dados morfométricos, que serão abordados mais para frente na discussão, mas foram tomadas então as medidas de massa de todos os órgãos e do comprimento no caso do intestino. E aqui também tem o local de coleta. Todos os indivíduos coletados, utilizados no presente plano de trabalho, foram coletados em Santa Catarina. Aqui, então, em relação aos dados morfométricos do fígado, nós temos que a massa do fígado foi semelhante nos indivíduos de acordo com a sua massa corporal. Então, aqui o índice hepático somático é quanto por cento da massa do fígado corresponde à massa corporal total do animal. Então, a gente percebe que em todas as espécies eles ficaram entre 1 e 2%, não apresentando grande variação. Em relação ao estômago, nós temos a maioria dos espécimes aí entre 2% e 6%, com exceção do espécime 1549, que foi justamente o espécime que o estômago apresentava dilatado. Essa dilatação do estômago é artificial, uma vez que os organismos são coletados em conjuntos, e como a espécie Randia-Kellen apresenta uma dieta carnívora com tendência à piscivoria, ou seja, alimentados de outros peixes, durante o momento da coleta, muitas vezes essas espécies predatórias se alimentam dos outros animais que estão ali na armadilha. Então, a maioria apresentou um índice semelhante, contudo, a espécie 49 apresentou 24%, uma diferença bem notável em relação às outras espécies. Em relação ao intestino, o índice digestivo-somático também foi similar entre as espécies, variando entre 1% e 3%. O que variou mais foi a questão do consciente intestinal, ou seja, o comprimento do trato digestório em relação ao comprimento corporal, que foi mais variável entre os espécies. E a proporção de massa e tamanho do trato digestório também foi diferente, justamente pelo conteúdo presente nesse intestino, decorrência da fase em que o animal foi coletado em relação à sua alimentação. Então, como conclusões, foi feita a aquisição de registros fotográficos e dados morfométricos do sistema digestório de Randia-Kellen, e a partir desses dados também é possível fazer uma inferência do estado alimentar, observando a variação individual de conteúdo dos órgãos, principalmente do estômago e do intestino. Então, logicamente, que o intestino mais cheio indica que o animal acabou de se alimentar, enquanto um
intestino apresentando maior conteúdo, indica que o animal se alimentou há mais tempo, né, e que esse material já começou a ser digerido. E a ausência de material em ambos os órgãos indica que o animal não se alimentou há um curto prazo de tempo, ou que ele acabou de eliminar as fezes, por exemplo. Então, futuros estudos são indicados para observar se esse sistema digestório pode apresentar diferenças ontogenéticas, dimorfismo sexual, e também para possibilitar a incorporação de populações dentro do complexo de espécies, entre outros locais de coleta. Obrigado pela atenção.